Olá, tudo bem? Psicóloga Roberta Rodrigues Alves Torres. Hoje eu gostaria de falar de um dia que já passou, que foi dia 4 de setembro, mas um dia muito importante, que é o Dia Mundial da Saúde Sexual. É um dia que é comemorado socialmente, culturalmente, de extrema importância. Por quê? Porque quando a gente pensa nesse dia, quando a gente pensa nessa data, Dia Mundial de Saúde Sexual, né, a tendência é que as pessoas pensem muito em problemas relacionados a doenças e a questões de prevenção de gravidez. Mas esse é um dia para falar sobre muitas outras coisas de extrema importância. Isso tudo é importante também, toda uma educação nessa área é muito importante. Mas a saúde sexual vai além disso. Por onde caminha? Para começar, né, as pessoas confundem um pouco sexo e sexualidade. Né? O sexo é uma palavra que é utilizada para definir se é de uma genitália masculina, feminina, com qual sexo nasceu, né? E também para falar de um ato sexual. Mas junto com essa palavra sexo, existe uma questão que é muito mais ampla, que é a sexualidade. O que é a sexualidade? Sexualidade é alguma coisa tão ampla, mas tão ampla, mas tão ampla, né, que nem sei se dá para explicar o que é. Porque se refere a coisas do tipo como nós nos expressamos, como nós nos comportamos, como agimos, como sentimos. Né? Tudo isso está conectado à nossa sexualidade, né? Aos valores que tivemos, a religiões, a repressões, a cultura, a religião, tudo isso vai interferir na sexualidade de uma pessoa, como ela lida com a sua sexualidade. E quando a gente pensa em saúde sexual, a gente tem que pensar em todos esses âmbitos, porque todos esses âmbitos vão interferir, inclusive, na nossa atividade sexual, a nossa atividade com o sexo. Pode ser que a pessoa tenha sexo ou não tenha sexo, mas a sexualidade existe desde sempre dentro de cada um de nós, né? Mesmo que a pessoa não queira, não goste de ter uma atividade sexual. Independente se essa pessoa escolher um celibato, né? Não é o sexo que vai definir a sexualidade da pessoa. Isso tem a ver com papéis de gênero, com orientação sexual, com culturas, enfim, com todos os aprendizados que você faz na sua vida. Então, né, essa é uma data que existe desde 2010. Eu fiz um levantamento aqui, cada ano tem um tema que se divulga discussões sobre o tema saúde sexual. Eu não peguei aqui desde o começo, mas, por exemplo, em 2017, a discussão era sobre amor, laços e intimidade, uma possibilidade para todas as pessoas. Em 2019, educação sexual para todas as pessoas, uma ponte para a saúde sexual. Em 2020, ano da Covid, né, foi falado sobre prazer sexual em tempos de Covid. 2021, Liga-te, saúde sexual no mundo digital. 2022, vamos falar, prazer. Em 2023, consentimento. 2024, esse ano, relacionamentos positivos. Então veja que nós não estamos falando só de prevenção de DSTs e de prevenção de gravidez. Nós estamos falando de uma coisa muito mais ampla e que atinge a vida de todas as pessoas, né? Então, é um dia para se falar, lembrar,
né, de uma necessidade de uma educação, de uma reflexão, né, de como a gente vai se posicionar na vida. Né? A gente vive, por exemplo, a palavra do ano passado, consentimento. Né? Além de, né, a gente fala de consentimento no sentido de consentir. Né? Mas também é uma palavra que leva a gente a pensar em fazer, a se ligar na saúde sexual com sentimento, com emoção. Né? Como é que eu estou me ligando a isso? Mas o consentimento, né, as pessoas envolvidas nessa questão sexual que envolve cada um de nós, né, é importante que haja consentimento dos lados todos que estão se relacionando. Né? Hoje em dia a gente percebe que tem relações de trisal, 3 pessoas dentro de um relacionamento, existem pessoas que têm relações abertas, então tem as pessoas com relação entre 2 pessoas, né? Então, assim, não estou querendo né, definir de como deve ser a relação. Você vai escolher como vai ser a sua relação. Mas seja como ela for, que seja com saúde sexual. Você pensando em você, né, muita intimidade com o seu corpo. Né, muita intimidade com o seu corpo no sentido de você precisa conhecer seu corpo. O que você gosta, o que você não gosta. Né, para não acontecer de você ser invadido nunca. Invadido, invadida, invadide, nunca. Né? Porque uma pessoa que se conhece sabe seus limites. Ela vai fazer ou não fazer alguma coisa porque ela quer ou não quer. Ela não vai fazer para agradar uma pessoa porque ela se sente coagida a fazer. No Brasil, infelizmente, né, a gente observa que nós estamos num país onde o índice de violência contra a população LGBT, QIAPN+, né, é imensa, né, e que leva a muitas situações de violência. Né. Isso é vergonhoso para a saúde sexual do ser humano, né, porque as pessoas todas têm o direito de se sentir, de se expressar como elas quiserem em relação a isso, como elas se sentem bem, como elas se sintam bem. Né? E as pessoas, no geral, acham que têm o direito de intimidar e não permitir que a outra pessoa vivencie isso. Né? Então, a gente pensando aqui nos temas prazer, se relacionar, consentir, tudo isso faz parte da saúde sexual. Uma forma que deixa ainda negado o direito às pessoas à saúde sexual é toda então essa repressão, essa culpabilização, né, a essa expressão que são de direito das pessoas. Né? E isso, então, né, toda essa repressão que tem a ver com religiosidade, tem a ver com educação, às vezes formal, de famílias, né? Tudo isso está ajudando a pessoa, então, a fugir, né, a não encontrar a sua saúde sexual. Outra coisa que é muito importante quando eu estava falando em conhecer o próprio corpo, né, assim você vai saber quais são os seus limites. Né? Outra coisa muito importante é você, quando você conhece, saber expressar para outra pessoa ou outras pessoas que estão envolvidas, né, o que é que você quer ou não quer. Não tem nada pior não, mas assim, uma das coisas que dificultam a saúde sexual é você não poder conversar sobre ela, né? Não poder conversar sobre as coisas que você quer ou não quer. Então, se você coloca esse impedimento, você com certeza não vai estar priorizando a sua saúde sexual. Né? Então, é sempre muito importante que você cuide de si. Né? Então, além das questões envolvidas, a cuidar de prevenções, isso é muito importante, né? Se prevenir sempre, né? De forma que você se sinta seguro e protegido, né? Protegida, protegide, né? É extremamente importante.
né? Para isso vai ter conhecimentos de como você pode fazer isso. Além disso, você, então, a partir do momento que você busca e tem os conhecimentos, você vai ter um autocuidado, né? E aí você está cuidando de você e da sua saúde. E cuidando também, lógico, da saúde das pessoas que você ama, né? Então, isso é muito, muito importante. Então, da mesma forma, né, que as pessoas, quando pensam em ter filhos ou não pensam em ter filhos, elas têm esse direito, né, de ter ou não ter, né, porque hoje em dia mais pessoas estão até desejando não ter e muitas vezes as pessoas cobram, né, então a pessoa precisa sentir que ela tem o direito de não engravidar se não quiser, como tem o direito de engravidar também, né? E isso, quando a gente pensa na população LGBTQIAPN+, a gente percebe que isso não é tão é, permitido, consentido. É como se as pessoas tivessem o direito de, de interferir na vivência dessas pessoas. Quando a gente está falando desse relacionamento positivo, que é o tema desse ano, né, a gente está abordando também que as pessoas têm o direito às suas diversidades de escolhas amorosas, afetivas. E também vivemos, né, e estamos vivendo momentos onde não é dado a essas pessoas o direito de se unirem, de se separarem, né? Então parece que isso não pode ser realizado porque juridicamente tem um monte de pessoa protestando. Então se impede o direito ou de herança ou de parcerias, né? De escolhas que são dessas pessoas. Só essas pessoas sabem qual foi a relação amorosa e afetiva delas e para quem elas querem deixar as suas coisas, né? Essas pessoas decidem se elas querem viver como casal ou não, mas a sociedade muitas vezes entende que isso não pode ser autorizado e isso impede a saúde sexual. De que forma? Né? Essas pessoas vão sendo marginalizadas, vão recebendo muito preconceito, distanciamento, e aí elas têm que viver à margem, né? Tem coisa pior para uma saúde de uma pessoa, uma saúde sexual, da sexualidade, se ela não pode ser vivenciada com respeito? Né? Então, é essa reflexão que eu gostaria de deixar sobre esse tema, sobre esse dia, sobre essa data, né? Uma questão mais de social, né? De entendimento das diversidades que existem no mundo, no entendimento respeitoso, né, das diversidades que as pessoas sentem e como elas se expressam. Então, se você quer o seu direito de escolher sua parceria, né, por que negar a outra pessoa, achar que tem o direito de negar para outra pessoa essa escolha, se ela também está escolhendo com o coração dela? Então, fica aí essa reflexão, né? Eu sei que esse vídeo é um pouco mais. Eu sei que esse vídeo quebra um pouco mais de alguns conceitos para algumas pessoas, né? Mas acho que faz parte também, né? Tá todo mundo aí na vida vivendo e buscando o seu lugar para poder existir respeitosamente. Se você gostou, deixa seu like, indique para amigos e se não se inscreveu no canal, se inscreva. Porque sempre tem temas polêmicos para a gente conversar também. Beijo grande, boa semana.